Fala rapaziada, tudo jóia? Estevão Matheus aqui. E o vídeo de hoje vai ser sobre aquela velha hipocrisia, né? De achar que as suas ações não têm consequências no mundo real e que as escolhas dos outros só merecem ser motivo de chacota e de repressão moral. E eu sou um ser evoluído, você não. Eu mereço todo perdão e você não. Então, logo de cara, já que você não merece o perdão, inscreva no canal, vire membro e hypem o vídeo. Vamos lá, que esse daqui é bom porque é aquele vídeo onde a gente pode falar umas verdades incômodas sem medo de ser feliz. Vamos que vamos. Hoje eu queria falar sobre esse papinho de ai, mulher rodada nunca vai ser assumida, porque a mulher que já transou tantas vezes não merece um parceiro, um homem de valor. Bom, para além desse discurso completamente escroto e moralizador, na qual os homens devem comer todo mundo e as mulheres têm que esperar, se guardar, não sentir prazer e esperar o príncipe encantado para enfim doarem esse objeto tão poderoso que é a virgindade delas, enquanto eles estão rodando meio mundo por aí, inclusive traindo as próprias mulheres, para muito além de ter uma vida sexual, mas magoando, mentindo e traindo pessoas, não tem? Eu queria dizer que você que é mulher e já teve uma vida sexualmente ativa, pra você tomar muito cuidado pra não cair nesse discurso e acabar aceitando um relacionamento bosta, porque você confia nesses caras que ficam na internet falando isso. Então, eu tive uma vida sexual muito ativa, já dei pra 50 caras, então eu não mereço um homem que me trate como uma mulher, que me respeite, um homem que faça as coisas por mim, que me mime. Puta que pariu, tira isso da tua cabeça agora. A quantidade de parceiros que você teve, nada tem a ver com o teu caráter. Você era solteiro, você era desimpedido, você não devia satisfação pra ninguém. Você estava num período da vida que te proporcionava isso. O que você fez de errado, além de ir contra um sistema merda que é totalmente machista e exige que mulheres tenham comportamentos infantis, de não reconhecerem a própria sexualidade, de não terem opiniões. Então, por favor, não aceite um relacionamento bosta só porque você já teve uma vida sexual ativa, porque você é uma adulta, porque você viveu da mesma forma que os homens estão vivendo há séculos. Não caia nessa. Assim, vou falar pra vocês, quando eu escuto esse tipo de discurso, eu, logo de cara, eu fico perplexo e com pena, tá? Das moças que compram esse discurso, até porque eu não sou da vibe de fazer um juízo de valor, principalmente do caráter de uma pessoa, só porque ela aderiu para a vida dela um monte de ideia merda, tá? Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas eu consigo ver um certo tipo de raiva que ela sente, tá? E ela mesmo sente pelas escolhas ruins que talvez ela fez na vida dela e incentiva que outras pessoas façam a mesma coisa. Porque o que ela está fazendo é julgar as pessoas que julgaram ela. E isso você percebe exatamente na primeira frase que ela usa. Quer ver? Olha só. Hoje eu queria falar sobre esse papinho de ai, mulher rodada nunca vai ser assumida, porque O deboche, deboche, palavra depreciativa, né, para diminuir o valor do diálogo, do debate, da opinião. Por quê? Porque essa é uma forma de fazer com que ela emocionalmente se sinta mais confortável em lidar que as coisas que ela fez ou as coisas que ela incentiva que devem ser feitas não são tão graves assim. Só que ela mesma, por ser jovem, não entende a dimensão e nem liga para as consequências das decisões e das ações que ela toma. E, inclusive, na própria rede social, incentiva outras meninas, outras mulheres jovens, a fazer a mesma coisa. É isso que me deixa extremamente revoltado e triste, tá ligado? mulher que já transou tantas vezes não merece um parceiro, um homem de valor. Não merece. Sabe por que que não merece? E isso é uma coisa bem simples de entender. Opinião, preferência. Quando você faz um juízo de valor, igual você acabou de fazer aqui, sobre a preferência de alguém, isso não significa absolutamente nada do que a sua própria preferência. As pessoas possuem opinião, possuem preferência. São elas que devem decidir, assim como você está falando, decidir seu próprio caminho, não é? Decidir o que fazem ou não da sua vida e não ficarem presas a um sistema que as obriga, mas que na verdade não obriga, não, as incentiva ou as constrange através de guias morais a não adotar certos tipos de comportamento. E você, no final do seu videozinho, fala o quê?
que nós devemos lutar contra essas regras estabelecidas pelo tal sistema. Só que quem cobra demais certos tipos de comportamento de vocês, meninas, são vocês mesmas. Porque se você acredita que sair por aí fazendo o que bem entender com Deus e o mundo, e se você acredita que fazer isso tá beleza, para quem vocês estão julgando que pode fazer também, tá beleza também. Então, se tá errado pra rapaziada sair por aí pegando todo mundo, se tá de boa ou tá errado, filha, vocês têm o poder de rejeitar isso também. Por que vocês não rejeitam? Não é? Bom, para além desse discurso completamente escroto e moralizador, na qual os homens devem comer todo mundo e as mulheres têm que esperar, se guardar, não sentir Ela acabou de fazer exatamente o que ela tá criticando. Quando você usa, além desse discurso moralizador, escroto, não sei o quê, isso é um juízo de valor, é um argumento moral, da qual você acabou de dizer que é errado. Contradição. prazer e esperar o príncipe encantado para enfim doarem esse objeto tão poderoso que é a virgindade dela. Quem hoje exige uma pessoa virgem, uma mulher virgem, sabe por quê? Porque a maioria dos caras sabem que isso hoje em dia é extremamente raro. E as que se preservam para isso daí, elas sabem exatamente o que elas querem da vida dela. E elas geralmente conseguem, tá? Elas geralmente conseguem um bom cara para se relacionar. Porque as mulheres que se preservam, tá? E eu não tô dizendo que isso é certo ou errado. As que escolhem voluntariamente se preservar para o casamento, para o matrimônio, elas estão em ambientes, tá? Rodeadas de pessoas, de boas influências principalmente, e as chances dela se dar mal, inclusive sofrer as consequências psicológicas do que esse tipo de comportamento a longo prazo causa, tá? No comportamento feminino principalmente, ela está completamente livre, isenta de sofrer essas consequências. Enquanto eles estão rodando meio mundo por aí, inclusive traindo as próprias mulheres, para muito além de ter uma vida sexual, mas magoando, mentindo e traindo pessoas, não tem? E ninguém bate palma para isso. Sabia? Ninguém bate palma para isso. Inclusive, a maioria dos homens recriminam isso. Só que existe uma coisa que a mulherada não consegue entender e não pratica, que é ignorar. Todo cara tem um amigo que é exatamente assim, que ela está descrevendo. Que trai a esposa, que pula cerca, que pega a mulher dos outros, que faz um monte de coisa. Só que ele não liga. Ele vive essa vida porque ele quer. Eu, inclusive, conheço pessoas próximas a mim que fazem isso. E não adianta você falar, é o estilo de vida dele, ele gosta de fazer aquilo e ele não vai mudar. Entendeu? Na minha opinião, para ele, é lixo, não serve para nada. Porque ele não liga, inclusive, para o julgamento que fazem do comportamento dele. E é isso que a mulherada quer. Fazer as coisas erradas e não serem julgadas por isso. Porque acham que os homens não são. Eles são, mas eles não ligam. E vocês ligam. É só por isso. Eu queria dizer que você que é mulher e já teve uma vida sexualmente ativa, pra você tomar muito cuidado pra não cair nesse discurso e acabar aceitando um relacionamento bosta, porque você confia nesses caras que ficam na internet falando isso. Então, eu tive uma vida sexual muito ativa, já dei pra 50 caras, então eu não mereço um homem que me trate como uma mulher, que me respeite, um homem que faça as coisas por mim, que me mime. E não merece mesmo. Porque se a única função, a única utilidade que você vê na figura masculina depois de passar pelo famoso carrossel que você está descrevendo aí, incentivando inclusive, se a única função que você vê em um cara para se relacionar é ele exatamente cumprir um certo tipo de papel tradicional ou subserviente para as suas vontades, meu irmão, meu amor, a única coisa que você está dizendo é que você não tem respeito e consideração alguma pela figura masculina. Ele é um mero utilitário, souvenir para você usar e abusar e servir para te servir. Só existe para te servir. Esse que é o problema. Não pensa na hora de falar. Não pensa. Puta que pariu, tira isso da tua cabeça agora. A quantidade de parceiros que você teve, nada tem a ver com o teu caráter. Você era Beleza, essa daqui eu compro. Eu aceito essa premissa, realmente. Isso é um detalhe da sua vida pessoal. É um detalhe que pode te deixar vendida para o resto da sua vida. Mas eu concordo. A quantidade de parceiros que você teve ao longo da sua vida não determina o valor do seu caráter. Concordo. Até porque isso vale para nós homens também. O que está em discussão aqui não é o caráter da pessoa, mas são os efeitos a longo prazo
tanto a nível individual, psicológico, tanto a nível social, que para a mulher com certeza é bem mais pesado. E não são só os homens que recriminam, discriminam vocês por causa disso, são outras mulheres. Você com certeza é uma delas, porque você está aqui exatamente o quê? Lamentando e exigindo um certo tipo de silêncio, de respeito, né? Na verdade, é um silêncio que você está exigindo de que homens não emitam a opinião deles em relação ao comportamento que você decidiu ter para a tua vida. Faça o que você bem entender, só lide com as consequências dos seus próprios atos. Qual que é o problema? Hein? Porque vocês não sabem lidar. E principalmente, esse tipo de comportamento para a mulher, principalmente a longo prazo, é prejudicial para as relações afetivas. O que mais tem é estudo que demonstra, aponta exatamente os efeitos colaterais, né, os efeitos que isso causa na formação dos laços afetivos com outro parceiro. Você era desimpedido, você não devia satisfação pra ninguém. Você tava num período da vida que te proporcionava isso. O que você fez de errado, além de ir contra um sistema merda que é totalmente machista e exige que mulheres tenham comportamentos infantis? Isso daí é uma coisa vaga, tá vendo? Isso é narrativa, é aquele discursozinho barato, programado, entendeu? Decorado, que ela mesma não sabe explicar. Ela não sabe explicar, ela não saberia explicar o que ela acabou de dizer. Então, assim, por que existe esse sistema? Então, vamos discutir aqui. Por que existe esse sistema? Por que existe a ideia da castidade, por exemplo? Como que essas ideias surgiram? Para que elas surgiram? O que elas visavam? Entende? Quando você fala assim, o que é a castidade? A castidade é você se preservar até o casamento. Tá, mas qual é o objetivo? Você se preservar. O que se está tentando impedir que aconteça até o casamento, se você seguir a castidade, tanto para o homem quanto para a mulher? Se você parar para pensar, você vai encontrar a resposta. E a resposta é parâmetro, comparação, que é o pior problema que a gente tem hoje das pessoas, principalmente por causa de rede social. E nesse caso específico das relações, né, carnais, o parâmetro é horrível para a mulherada, porque nós homens, e isso a mulherada está coberta de razão, nós nos desligamos totalmente a questão emocional quando nós estamos tendo uma relação com outra mulher. Nós não nos envolvemos emocionalmente. Às vezes o cara não quer nem saber o nome. É por isso que existe a casa das primas, por exemplo. O cara vai lá, ele não quer nem saber o nome da pessoa, ele não tá nem aí da história dela, não tá nem aí, ele só quer se aliviar. Homem é exatamente prático dessa forma. E você pode fazer um juízo de valor em cima disso, não tem problema, os homens sabem disso. Agora, para a mulherada é mais difícil. Você precisa de um mínimo de evolução, de envolvimento emocional. E pior, você se conecta com a experiência, não com a estética. Entende? Por que se fala tanto que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma mina que gosta, por exemplo, disso aqui, ó, de tomar na aba da costela, entendeu? De uma coisa mais intensa, passa por essa experiência e ela acaba gostando, ela vê que é um padrão de relação que ela gosta, né? Causa um efeito mais intenso nela, por causa da questão da emoção, do envolvimento emocional. Quando ela pega um cara mais fraquinho, um cara que não gosta de fazer isso, né? Um cara mais beta, um cara mais fraquinho, um cara que é o bate-fofo, ela vai ficar frustrada, porque ele não vai saber promover a mesma experiência que ela passou daquela vez. E ela vai começando ao quê? A comparar. Pô, esse aqui não é tão bom, mas esse aqui fez tal coisa. Aí esse daqui já fez assim, esse aqui já fez de outro jeito. Aí ela vai tentando encontrar, né, um cara que se encaixa em todas as coisas. Tipo assim, esse cara aqui na cama ele faz, meu Deus, o melhor. Mas em questão de compromisso, comportamento, ele é nota zero. Aí eu encontro um cara que, pô, me respeita, não vai me trair, tem uma condição financeira legal, mas tem isso daqui de tamanho. Ela nunca vai estar satisfeita. Só que ela vai continuar procurando. Ela sempre vai achar que vai encontrar esse cara perfeito. Entendeu?
Só que o tempo vai passar, ela nunca vai conseguir se conectar com ninguém, e o que ela se conectar com medo de ficar sozinha, ela vai viver uma vida frustrante, uma vida horrível. E aí onde a gente tem que fazer aquela dicotomia, assim, eu entendo o pensamento dela, de que, pô, é legal você saber, você poder explorar. Quer explorar? Explore. É tua vida, faz o que tu bem entender. Agora, existem consequências. E a castidade em si, ela visava exatamente isso. Filha, é uma roleta russa. Talvez você dê sorte, talvez você não dê sorte. Entendeu? Mas é melhor talvez você nem saber. Entende? O que realmente é bom ou o que realmente é fantástico. Entende? Porque tem homem que passa por isso também, cara. Tem homem que passa por isso também. Eu não sei se vocês já viram a teoria do que o cara rico, o cara boa pinta, bonitão e tal, ele geralmente se casa. A gente vê muito isso em filme, em série, na vida real, principalmente. Os caras que são ricos pra caramba, que tem muito dinheiro, eles sempre se casam com uma mulher extremamente mediana, cara. Extremamente mediana. Dá uma olhada aí. Tirando o jogador de futebol, é claro, né? Que o jogador de futebol sempre tá com as cavalonas do lado. Se você for olhar os caras que são empresários, esses caras brabo mesmo, eles nunca estão com uma 1010, nunca estão com uma modelo de capa de revista. Tá sempre com uma mulher extremamente mediana. Bonita, né? Mas mediana. Não é aquela mulherona e tal. Nunca pararam pra pensar nisso, não? Nunca pararam pra pensar no porquê disso, não? Vale até um vídeo fazer isso uma hora pra vocês entenderem. Então, assim, a mulherada acha que pelo fato dela ser só bonita, ela vai atrair os caras de alto padrão, mas na verdade os caras de alto padrão não querem elas. Eles querem conteúdo, tá? Querem um excelente conteúdo. E essas mulheres medianas são exatamente aquelas que entregam isso. Elas são o quê? Objeto de consumo. E essa menina aparentemente teve uma experiência semelhante. Viu exatamente que os homens que se atraem por ela estão se atraindo por ela apenas para consumo, não para compromisso. E essa raiva que ela aparentemente está tendo na produção desse vídeo aí, exatamente para outras meninas não caírem nesse golpe de ser pura e tal, é exatamente isso, é um ressentimento velado. Entendeu? Porque ela é uma jovem bonita. E com certeza muitos homens chegam nela. Entendeu? E ela é mais uma daquelas iludidas que acham que, por ter o poder de rejeitar, acreditam que a oferta de homens disponível no mercado para ela é muito grande, mas não é. É ilusório. A oferta grande que ela tem é a oferta de pessoas para ela rejeitar, não das que ela quer assumir, porque nenhum dos que ela gostaria que assumisse ela quer ela. Entendem? É mais ou menos nessa linha. De não reconhecerem a própria sexualidade, de não terem opiniões. Então, por favor, não aceite um relacionamento bosta só porque você já teve uma vida sexual ativa. Porque você Ó, não aceitem um resposta, principalmente se você já teve uma vida sexual ativa. Não se conforme. Continue. Vão achar. Homem não existe. Relacionamento perfeito não existe. Pessoas perfeitas não existem, tá? Se um dia eu tiver a oportunidade de conversar com vocês, e aqui eu não tenho coragem de falar esse tipo de coisa não, mas assim, se algum dia eu tiver a oportunidade de conversar com um de vocês que tá me ouvindo aí no privado, entendeu? Cara a cara, assim, se eu contar pra vocês as coisas que eu entendo e sei que acontecem dentro das relações e a forma como eu interpreto, tá? Eu tenho fortes evidências para respaldar isso. Vocês ficariam totalmente desiludidos o resto da vida de vocês. Porque o amor romântico, né, a ideia do romance e tal, foi a pior coisa que aconteceu na nossa história, na nossa civilização. Isso daí vendeu uma ideia, cara, de uma utopia, de uma ilusão que não existe. Nunca existiu. Entende? É muito bizarro, cara. Uma hora eu crio coragem e faço um vídeo sobre isso. Mas assim, se eu fizer um vídeo sobre isso daqui, eu tenho certeza que vocês talvez vão me odiar pro resto da vida. Eu vou literalmente acabar com o mundo de muitos de vocês. Principalmente aqueles que ainda querem ter um relacionamento. Alguns que já estão mais despertos em relação a isso já devem
quer saber sobre o que eu tô falando, se você imagina o que eu tô falando, coloca nos comentários. Eu vou curtir e vou responder. Se você colocar próximo do que eu tô pensando em falar para vocês um dia, eu vou responder seu comentário, tá bom? Coloca aí. E não se esqueça, ó, se inscreva no canal, ative as notificações. Acabou aqui o negocinho. Galera, obrigado por ter ficado aí até o final do vídeo, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe. Hypem o vídeo para poder subir aí, ó, na monetização pra gente poder, ó, ir pra rua fazer conteúdo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e é isso daí. Valeu.